Glória a Deus. Eu creio que um azeite já foi derramado sobre a igreja. Quem crê nisso? Já teve um azeite, um renovo. E daqui a pouco a gente vai ter mais azeite sobre os consagrados, né? Sobre os diáconos consagrados. A gente costuma aqui na igreja, hoje a gente está com muito visitante, né? Muito familiar. A gente costuma fazer uma declaração que foi criada pelo pastor Márcio Valadão. Ela não é uma reza, ela é só uma declaração para a gente relembrar o que é a palavra de Deus aqui nessa igreja e para a nossa vida. A gente é parede preta, mas a gente ama a palavra de Deus e a gente segue a palavra de Deus. Quem tiver com Bíblia de papel, levante a sua Bíblia, celular. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém? A gente falou aqui sobre a palavra de Deus e o diácono. Ele está na palavra de Deus. Ele foi instituído e está aqui relatado como é que foi a forma dele instituído. E a gente vai ler esse texto agora, está lá em Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Amém, misericórdia. E toda a pregação aqui, todo o início aqui para a consagração de diáconos, eu lembro dos diáconos da minha igreja lá quando eu era criança, né? Eu fui criado na igreja presbiteriana, né? O Igor, o pastor Igor, foi criado na igreja batista. E a gente tinha um pânico do diácono, né? Era aquele negócio, e na minha igreja tinha uma quadra. Aí, onde ficavam as crianças e os adolescentes? Na quadra. E quem que sempre aparecia? O diácono. E era criança correndo, adolescente correndo para tudo quanto é lado, porque o diácono aparecia. E eu sempre lembro desses episódios, né? A gente dava um migué nos pais, né? Vamos lá beber uma água. Aí saía para beber uma água de quase meia hora. Quem batia no ombrinho assim? O diácono. A gente olhava apavorado. Aí o diácono levava e botava a gente do lado dos nossos pais. Entrega, tá aqui. E em casa tinha o quê? Atos 6, de 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Cadê os consagrados das diáconos? Vão ser consagrados hoje. Olha aí, vai escutando. Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos curvar a nossa fronte, vamos curvar a fronte, vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida e hoje é um dia de festa, Pai. Um dia, Pai, de reconhecimento, Pai, de novos diáconos na tua casa. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor encha cada um com o teu poder, com a tua graça. Pai, e que esses teus filhos, Pai, eles sejam usados por ti de forma sobrenatural nessa tua casa. Que seja usado de forma sobrenatural em Sobradinho e em Brasília, Pai. Que eles sejam cheios, Pai, cheios do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. E a palavra diácono, o que significa diácono? Literalmente significa servo, ou aquele que serve. Esse é o significado de diácono. E no grego, no Novo Testamento, ele aparece 29 vezes no Novo Testamento. Servir. E a Lagoinha é uma igreja que ela preza muito pelo servir, né? Nossa igreja ela funciona com um trabalho voluntário, um servir. E o servir é maravilhoso. Por que o servir é maravilhoso? Porque o servir ele cura. O servir ele transforma. O servir, quando você vê a transformação da vida do outro, você se alegra. Isso é o servir. Eu e minha esposa, a gente falou aqui, tem muito visitante, eu vou repetir, os membros da igreja tampou o ouvido. A gente foi curado no Kids, servindo com as crianças. A cura veio no servir. E a gente, servindo, a gente é curado. E o diácono, ele é para servir. Se a gente for pegar lá no grego, lá no dicionário Strong, está assim: alguém que executa os pedidos do outro. Tem gente que não gosta, né, de receber ordem ou receber pedido do outro, né? É aquele que executa o pedido do outro para servir. É o servo, é o atendente, é o ministro, né? Características de Jesus. Ele atendia pedidos dos outros. Já pararam para pensar nisso? Senhor, tu podes me curar? Posso, então seja curado. Senhor, vai na minha festa de casamento? Eu vou, pode deixar que eu vou. Chego lá, eu transformo aquela água em vinho. Ele atendia pedidos, ele ia, curava, ele ia visitar. Esse é Jesus, ele era servo, ele é atendente, ele ministrava. Alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles, né? A gente tem aqui na igreja um ministério chamado WeCare, que é o de assistência social. Mas essa missão primordial de assistência, ela foi dada para os diáconos. Para isso que eles foram criados, o diácono para servir as mesas. As mesas estavam sendo, por algum problema de comunicação, elas estavam deixando de ser servidas, as viúvas estavam deixando de ser servidas. E foi designado os diáconos para isso, para não esquecer de ninguém. Diáconos, vocês estão com essa função. Ninguém pode passar necessidade no nosso meio. Vocês estão ouvindo aí, consagrados de hoje? Vocês têm que estar atentos dentro da igreja para ver aqueles que estão passando necessidade dentro da igreja. É só financeira, mas é? Não. Necessidades espirituais, necessidade de cura. Tudo isso o diácono tem que estar atento para o que acontece dentro da igreja. Alguém já quer desistir? Não. Todo mundo ainda até lá vai desistir? Daqui a pouco vai começar aqui. E a gente tem nesse texto lido aqui 2 diáconos famosos, que são Estevão e Filipe. Olha o que a palavra fala a respeito de Estevão. Realizava grandes maravilhas e sinais. Realizava grandes maravilhas e sinais. Judson, você quer ser usado por Deus para fazer grandes maravilhas e sinais? Glória a Deus. E não podiam resistir à sabedoria dele. Os homens não podiam resistir à sabedoria dele. Essa sabedoria era de Estevão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu não sei se está em Atos 7 ou 8, que conta o discurso de Estevão. 7, Atos 7. Ele vem fazendo um discurso. Ele vem contando toda a história do povo. Vem contando tudo. Diante do sinédrio, homens letrados, Estevão vem contando tudo. Isso aí é sabedoria humana ou é sabedoria de Deus? De Deus. E o diácono tem que ser cheio da sabedoria de Deus. E o que aconteceu com Estevão? A sinagoga, ela subornou homens para dar falso testemunho a respeito de Estevão, porque estavam com inveja dele, porque ele era um homem usado por Deus de maneira sobrenatural. Eles prendem Estevão, levam para o sinédrio, e lá ele faz esse discurso. Só que a sabedoria dele, ele era brincadeira. Ele começa com um discurso contando toda a história, e no final ele começa a dar umas alfinetadas no pessoal do sinédrio. Vocês que mataram os profetas, vocês que fizeram isso, não sei o quê. Aí o povo ficou indignado. E a partir dali começou
todo aquele clamor para que matasse Estevão, empurram ele para fora, levam ele para fora da cidade, e ali começa um apedrejamento desse homem de Deus. Só que é lindo a morte desse homem. Será que a gente pode dizer isso? É linda a morte desse homem. O que ele viveu na morte dele? Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Vocês estão imaginando a cena que aquele homem estava vendo? E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha a visão desse homem. Olha que maravilha. Maravilhoso isso. Você imaginar isso. Você está ali e vendo o céu aberto e Jesus à direita de Deus Pai. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Quem fez a mesma coisa? Jesus. Estevão, cópia de Jesus. Os homens apedrejando, ele olha para eles e diz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Olha o nível de Estevão, vendo o céu aberto. Eu quero chegar pelo menos a 1% desse nível aqui. Já está bom, 1% já deve ser coisa demais perto de Estevão. E tem o outro famoso, que é Filipe. Filipe também viu os sinais miraculosos que realizavam. Ele fazia muitos sinais miraculosos. E os espíritos imundos saíam dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados através de Filipe. Filipe não é nada, ele era um vaso usado. Por meio dele, homem de Deus, olha tudo o que acontecia. E aí, vocês querem também a mesma coisa? Sinais miraculosos, vocês sendo usados. Espíritos imundos saindo, dando gritos, paralíticos e mancos andando. Vocês têm noção também? Homens de Deus, esses foram os escolhidos, os diáconos escolhidos. E não são diferentes dos diáconos escolhidos aqui pela igreja, não é, Mazé? Esse é Filipe. E tem uma história dele muito famosa, que ele acompanha o eunuco numa carruagem, e o eunuco está ouvindo está lendo a história de Isaías. E Filipe pergunta ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí foi a deixa para Filipe dar uma evangelizada no eunuco. Aí ele sobe na carruagem e começa a evangelizar o eunuco. Ele começa a explicar ali Isaías para o eunuco. O eunuco fala com ele: o que me impede de ser batizado? Nada te impede, é só crer que Jesus é o Salvador. E ele para ali e batiza o eunuco. Dali, Filipe, ele é o quê? Teletransportado. Ele aparece num outro lugar. Olha o poder de Deus sobre a vida desse homem. Ele é teletransportado dali e já aparece em outro lugar. Aleluia! E o diácono, ele serve. Ele é para servir. A gente encontra também um outro episódio. Tiago e João, na palavra de Deus, eles começam a discutir e pedem ao mestre que queriam sentar uma à direita e uma à esquerda. Aí Jesus tem todo um discurso, que maior é o que serve. Maior é o que serve. Não é posição, não é estar no púlpito, não é estar no microfone na mão, não é aparecendo. Maior é o que serve. E o mais bonito de tudo é você servir sem ser visto, esperando as recompensas do céu. E a gente tem que ser assim. O diácono, o voluntário, ele tem que servir sem esperar elogio. Quando a gente serve com a necessidade do elogio, a gente já vê onde está nosso coração, como a Isa falou aqui. Deus, ele vê coração. Ele vê o que está dentro, está no interior. E a gente, sabendo disso, como eu gosto de um elogio. Como eu preciso de um elogio. O que você vai fazer? Você vai fugir dos elogios. Eu
Eu sou militar do Exército, os visitantes não sabem, sou militar do Exército. E eu servi com um homem de Deus, pensa num homem de Deus. E toda vez que você elogiava ele por alguma coisa, ele virava e falava assim: toda honra e toda glória seja dada ao Deus. Eu nunca parei para perguntar a ele o porquê daquilo, mas eu creio que ele tinha algo dentro dele, que se ele fosse elogiado, crescia, e ele tinha que na hora dar toda a honra e toda a glória a Deus, para que nada crescesse dentro dele. Pensa no homem de Deus. Ele virou para o comandante e falou para o comandante: um raio vai atingir aquela palmeira no dia tal, tal, tal. E foi dando tudo para o comandante. Isso é para comprovar que sou eu que estou falando, que é Deus falando contigo, e você tem que fazer isso, isso, isso. No dia tal, o raio atingiu a palmeira e rachou a palmeira, não sei o que o homem de Deus tinha dito. Olha como aquele homem ele era usado. E esse é o servir. Servir sem ser visto. Servir para a honra e glória do Senhor. Servir sem pensar em recompensa de homens. Servir pensando que a recompensa maior é de Deus. E quando você faz isso, tudo fica diferente no seu servir. Você levanta da sua casa, você já não pensa: vou ter que botar meu nome na escala para servir na igreja de novo. Porque você sabe, e a certeza que você tem, que você não está indo lá servir homens. Você está indo lá servir ao Senhor, o nosso Salvador. E por meio do seu serviço, a obra é realizada. E quando é feito o apelo e vidas se rendem aqui à frente, é fruto de um conjunto de serviços. Não é o pastor que pregou, não é o louvor que tocou, é um conjunto de serviços para aquela alma se render ao Senhor. Eu estava conversando com um casal que, no domingo, que ele disse que o que fez ele ficar na igreja foi os centuriões lá fora recebendo no estacionamento. Foi o serviço do centurião no estacionamento, recebendo no estacionar. E às vezes a gente está servindo no local da igreja e está achando que é sem importância, sendo que todos têm importância dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. Paulo referencia a igreja como um corpo. Todo membro do corpo tem importância. Você não vê o estômago, arranca o estômago para tu ver que falta que ele faz. Você não vê o pulmão, arranca o pulmão e vê um pulmão. Vai trabalhar só com um pulmão. Você precisa do pulmão, dos 2 pulmões. Aqueles órgãos que não são vistos são os mais importantes, né? Às vezes a igreja ela está de pé por causa de uma irmãzinha de oração que está orando pela igreja. Já pararam para pensar nisso? A igreja está de pé por causa de uma irmãzinha de oração que está orando pela igreja. Ninguém dorme não, eu vou ser rápido. Jesus ele serve, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Todos nós aqui estamos para servir. Eu já falei aqui, essa igreja aqui não tem aquela teoria da honra, do não sei o quê. Tem nada, ninguém precisa ser honrado aqui. Toda a honra e glória é do Senhor. Não tem honra aqui. A honra é do Senhor, é só dele. Não tem honra para homens, líderes de ministérios, pastores, nada disso tem que ser honrado aqui não. Só o Senhor. Se Cristo ele veio para servir, por que a gente quer honra? A gente não tem que ter honra. Jesus ele serviu lavando os pés dos discípulos. Jesus, ele ama quem serve. A pecadora que unge os pés de Jesus, ele ama aquela que serve. E existem algumas características do diácono que estão na Bíblia, que têm que ser observadas. Elas se encontram lá em Atos 6:3 e 1 Timóteo 3, 8-13. Um bom testemunho. Cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria, devem ser dignos. O que é ser digno? Devem ser venerados pelo caráter. Eu tenho que virar e falar assim: o Igor, homem de Deus, não tem nada que denigre a imagem dele. Homens de palavra, sim, sim, não, não. É o homem que cumpre o que diz. Você vira para o irmão e fala assim: ó, vamos ter um faxinão na igreja. Pastor, estamos juntos. Estarei lá no faxinão no sábado. É aquele que falou. No sábado, ele apareceu? Não.
Isso é um homem de palavra? Não. E a igreja está perdendo isso. O homem de palavra. Temos que ter mais homens de palavra, sim, sim, não, não. Não amigos de muito vinho, devem estar sóbrios, não dado a vícios, pornografia, jogos. A igreja tem sido assolada por betes. Nem de lucros desonestos, não deve ser avarento, amar o dinheiro. E devem se apegar ao ministério da fé com a consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Purificada pelo fogo. O fogo do Espírito. Devem ser primeiramente experimentados. Todos que estão sendo consagrados hoje, eles passaram pela forja. Foram experimentados, testados. E hoje estão sendo consagrados. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Primeiro ele tem que ser diácono dentro da casa dele, para depois ser diácono na igreja. E, como eu falei aqui no decorrer dessa pequena explanação, a recompensa para os diáconos. 1 Timóteo 3,13, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. A recompensa. Tem necessidade de elogio? Não tem. Adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus.